Colossenses capítulo 3, e hoje o meu tema é assuntos de família. Quero ler com você apenas 4 versículos, mas deixa a sua Bíblia aberta, porque eu quero contextualizar o capítulo 3 aqui. Se você achou, diga amém. Todo mundo achou? Vamos ler então o verso 18, 19, 20 e 21, ok? Você vai perceber que cada versículo fala de uma função da família. A função de cada membro está aqui, bem resumidamente. Cada versículo para cada um de nós. Aí você vai se enquadrando aí. Eu me enquadro em todos, porque eu sou marido, né? Sou filho, sou pai, só não sou esposa. Mas eu vou falar sobre isso também. Então vamos lá, verso 18, lê comigo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Verso 19, vocês, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Vamos lá, todos os filhos, que somos nós. Filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Agora, para todo mundo que é pai e filho, pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Amém? Você entendeu a leitura? O texto é simples, todo mundo conhece essa passagem. Você percebe que tem uma similaridade em Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3. Irmãos, a gente está falando de família nesse mês aqui. A irmã Luísa trouxe uma palavra muito boa, 8h30. Queria dar continuidade a isso aqui. Por que é bom falar a respeito de família? Porque eu acho que o que sobrou do Éden de bom foi a família. Você sabe que a família foi criada antes do pecado entrar no mundo. E a gente não pode compreender o que acontece na sociedade se a gente não compreender primeiramente o que acontece nos nossos lares. Toda mudança grande, macro, começa no lar de cada um de nós. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque a família perpassa toda a estrutura social. Olha para mim aqui. Não existe uma estrutura da sociedade que a família não esteja presente. Não existe. Porque todo indivíduo é membro de uma família. Seja você amando a sua família ou odiando a sua família. Por quê? Porque a gente existe numa dimensão relacional. A existência do ser humano se dá dentro de uma relação. Inclusive, se a gente for pegar 2 Timóteo, Paulo vai dizer que o final dos últimos tempos, inclusive, é a desintegração da família. Então, esse contexto da família estar se desintegrando nesse mundo moderno, a gente entende que é um dos sinais dos finais dos tempos. O que isso tem a ver com o capítulo 3? Paulo, no capítulo 3, traz uma dica para a gente aqui. Paulo está dizendo que o modo como a gente vive depende do Evangelho. Olha para mim aqui, irmãos. O modo como você vive depende do Evangelho. Paulo está nos ensinando que o Evangelho, a gente mortifica a nossa carne, a gente trabalha a nossa relação interpessoal e a gente vai lidar com os deveres do lar. Nossos deveres do lar tem a ver com o modo como a gente concebe o Evangelho. Deixa eu ir com você aqui a partir do versículo 1, só para explicar o contexto do capítulo 3, e aí você vai entender por que Paulo fala a partir do verso 18 para a esposa, maridos, filhos e pais. Paulo fala assim no versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, Paulo está falando aqui de um movimento. Paulo fala do nascimento, morte, ressurreição e ascensão. O que aconteceu com Cristo já aconteceu conosco. Nós morremos em Cristo e nele nós ressuscitamos. Por isso que Paulo está dizendo que a nossa conduta de vida, ela parte do Evangelho. Porque no Evangelho é morte, mas o Evangelho é vida. Porque no Evangelho a gente morre para a carne, mas a gente vive para Cristo. Então Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Esse movimento já aconteceu conosco. Isso, consequentemente, leva no versículo 2. Pense nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são daqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com quem? Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Irmãos, isso tudo redunda em quê? Isso tudo redunda, inclusive, na nossa transformação de vida. Porque a partir do versículo 5, Paulo fala de uma coisa aqui importante. A gente tem que mortificar os nossos pecados sexuais. E eu vou dizer por que isso tem a ver com a família. Porque os grandes escândalos sociais e familiares estão aqui. Aqui. Leia comigo o versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence o quê? A natureza terrena. E Paulo vai listar o que é natureza terrena. Vamos lá, ler comigo. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. A avareza aqui é o desejo de ter. Paulo está dizendo que a avareza dentro desse contexto aqui torna-se uma idolatria na nossa vida.
E aí aqui você tem um conceito de filiação, que é muito importante no versículo 6. Por causa dessas coisas é que vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos. Paulo está dizendo filho da desobediência ou filho desobediente? Porque se fosse desobediente seria um adjetivo. Não, Paulo está dizendo que sobre essas coisas é que nascem os filhos da desobediência. Paulo coloca a desobediência como pai e mãe. Não fala de alguém que é desobediente, porque desobediente todo ser humano é. Mas Paulo está dizendo que esses pecados sexuais que atrapalham a nossa relação da família, faz com que a gente se torne filhos da desobediência, não desobedientes. Filho da desobediência, Paulo está dizendo, daqueles cuja natureza não foi transformada. Aí Paulo fala de uma outra coisa agora, dos nossos pecados relacionais. Estou falando ainda de família. Olha só. Versículo 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas, vocês andaram, é passado, no passado, quando viviam nelas. Versículo 8, agora porém abandone igualmente, o que, irmãos? Todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Paulo está dizendo que esses pecados relacionais foram abolidos no dia que você entregou sua vida para Jesus. Ou nessa caminhada cristã, nesse processo de santificação, que começa no dia que você se converte. Onde eu estou querendo chegar? Nisso aqui. Porque Paulo, antes de falar dos deveres dos lares, Paulo está dizendo daquilo que você se torna em Deus. Você não consegue cumprir com a sua missão dentro do lar, se não houve uma conversão genuína. Essa possibilidade não existe. Então o capítulo 3 está preparando a gente para dizer que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, desse Deus que é invisível, nós somos o corpo visível de Deus aqui na terra. A nossa responsabilidade como igreja, que operou em nós uma transformação pelo Evangelho. Por isso que Paulo fala no versículo 2, se nós ressuscitamos com Cristo, onde está o nosso pensamento? Está em cima. Buscai as coisas que são de cima. E aí Paulo fala que os nossos pecados sexuais devem ser mortificados. Assim como, irmãos, a gente tem que se libertar desses pecados relacionais. Ele fala da ira, da blasfêmia, da maldade, de tudo isso que atrapalha a nossa relação interpessoal. Quando chega no verso 18, agora Paulo fala dos deveres do lar, porque o texto foi escrito para nós como igreja. Então a nossa transformação no lar tem a ver sobretudo com o Evangelho. Se você se converteu e entregou sua vida para Jesus, você precisa entender que você tem que cumprir com a sua missão na função que Deus estabeleceu. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que os nossos papéis definem funções. Olha só. Leva isso aqui para a família, porque o texto é claro, eu não estou forçando nada. Se você pegar a partir do versículo 18, Paulo está nos ensinando, olha só. Você vai pegar a primeira palavra de cada versículo. Vamos lá? Verso 18. O que o texto começa dizendo? Esposas, vírgula. Esposa é pessoa ou esposa é função? O que você acha? A esposa é uma pessoa ou a esposa é uma função? A esposa pode ser ex-esposa? Sim ou não? Então não é pessoa. Porque a pessoa não desaparece, função sim. Volta no texto, vamos lá. Leia a parte A do versículo 18 comigo. Esposas, vírgula. Pega comigo o verso 19. Como é que ele começa? Maridos, vírgula. Pega o versículo 20. Filhos, vírgula. Pega o versículo 21. Pais, vírgula. Aliás, vamos para o 22, porque Paulo fala da relação da família e da relação corporativa. Paulo está ampliando, dizendo que a nossa transformação que você recebeu é o modo que você vai lidar nas funções que você exerce. Eu quero explicar agora sobre função. Aqui não é pessoa, aqui é a função que você exerce. Verso 22, servos, vírgula. Aqui não fala de uma pessoa, fala de uma função. Capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer assim, senhores, vírgula. Então, olha para mim aqui, irmãos, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Paulo não está enfatizando agora a pessoa, porque pessoa tem a ver com caráter, com identidade. Esposa, marido, filhos, pais, servos e senhores não é a pessoa, é a função que você exerce. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Eu coloquei lá. Qualquer organização do mundo trabalha o conceito de normas e condutas. Irmãos, eu fico impressionado, eu nunca vi ninguém questionar as funções do mundo corporativo. Quem é CEO é CEO. O seu, por exemplo, coordenador de equipe é coordenador de equipe, supervisor, supervisor. O único lugar do mundo que se questiona funções é na família. É o único lugar que eu vejo no mundo moderno. O mundo moderno, nós questionamos as funções estabelecidas por Deus.
E Paulo está dizendo aqui, verso 18, é um versículo para cada um de nós: esposas, maridos, filhos e pais. Isso aqui para a gente é uma coisa importante, por quê? Porque se você parar para pensar, são funções diferentes. Mas eu acho que aí é que está o nosso problema. Porque a gente não parou para pensar que nós somos desiguais. Dentro desse contexto desigual que eu falo, é no princípio da isonomia. Nós tratamos os desiguais de forma desigual, na proporção da desigualdade. Marido e esposa são funções diferentes. E qual o problema? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 3, a partir do versículo 11, o que Paulo vai nos ensinar aqui? Sobre essas diferenças de funções. Olha só, ser diferente para a gente não é problema. Mas o fato de você ser diferente do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, não pode ser motivo de divisão. Paulo está querendo nos ensinar isso aqui para a gente aprender que você tem uma função estabelecida por Deus. Se você entende a função que Deus te coloca dentro da família, você sabe onde está o seu campo de atuação. E é daí que vem as nossas crises, porque a gente embola as nossas funções. Quando a gente fala que a família é disfuncional, é porque a gente está atuando fora da função para a qual Deus nos designou. Olha só o versículo 11, volta aqui comigo. Verso 11. Paulo está dizendo da nossa vida em Cristo. Olha só, Paulo fala: aqui não pode haver mais grego e o que, irmãos? Judeu. Paulo fala daquilo que é étnico. Não tem preconceito étnico nem racial. Embora grego é grego, judeu é judeu. Então, para o judeu, eu quero grego, gentil. Mas aqui, Paulo não está querendo acabar com as diferenças. Paulo está dizendo o seguinte: não pode ter motivo de divisão entre grego e entre judeu. Agora ele fala da vida religiosa, entre circuncisão e incircuncisão. Fala de religiosidade. Então, todo judeu se circuncidava, o grego não. E essa foi a luta do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Porque o povo da Galácia estava se circuncidando de forma religiosa. E se esqueceu que a circuncisão não é que é feita no prepúcio, é aquela que é feita no nosso coração. São dois povos diferentes, não há mais divisão. O que Paulo está nos ensinando é que a cruz de Cristo eliminou toda a desigualdade. Você é uma pessoa diferente do outro, você tem uma função dentro da sua família. Isso não quer dizer que você tem um valor menor do que o outro. Esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender aqui de uma vez por todas. Outra coisa que Paulo vai dizer aqui, olha só, não há nem grego nem judeu, nem circuncisão nem circuncisão. Agora o texto fala que não tem nem bárbaro, nem cita. Aqui fala de sociedade, né? Quem era o bárbaro? O bárbaro é quem não falava grego. E você sabe que a Grécia tinha filosofia. Quem era o cita? Era nômade. Era um povo que não tinha casa, não tinha nação. Paulo está dizendo que, socialmente falando, nós temos as nossas diferenças, mas em Cristo nós somos iguais. O nosso valor para Deus é o mesmo. E por último, Paulo vai dizer aqui, olha só, nem circuncisão, nem cita, nem bárbaro. Agora Paulo fala, escravo e livre, mas Cristo é tudo, em que, irmãos? Em todos. Agora Paulo fala da nossa condição econômica, que ele coloca aquele que é escravo, mas ele fala daquele que é livre. Então você sabe que o escravo era codependente do seu senhor, até para se alimentar. O que você aprende com esse texto aqui? Irmãos, as nossas desigualdades foram determinantemente eliminadas na cruz. Só que tem uma coisa aqui que eu quero trazer para vocês, que o fato da gente ser diferente, a gente não tem um valor maior do que o do outro. Mas o texto está nos ensinando que dentro da família nós temos as nossas funções. O fato de eu ter uma função diferente da minha esposa, das minhas filhas em relação a mim e minha esposa também, não quer dizer que um é mais, o outro é menos, porque função aqui determina aquilo que você vai fazer. Então, eu não entendo que o marido não está se referindo a uma pessoa, está se referindo à função que você exerce, porque você pode ser um ex-marido e uma ex-esposa. Só que muitas vezes a gente se atrapalha exatamente nisso. Porque eu vejo um grupo ideológico brigando, olha só, direitos iguais, do lado de cá ao lado de cá. Só que eu vejo que o grupo de cá quer o direito do de cá, mas o direito de cá diz assim, esse lado de cá foi um opressor, então você quer oprimir? Você não pode lutar pelo direito de errar da forma que o outro errou, isso não é de Deus. Porque lutar pelo direito de errar, aí eu entendo que duas coisas erradas não fazem uma certa. Não tem como. Se você atua dentro da função que Deus estabeleceu para você, por favor, o texto fala que é em Cristo que você cumpre a sua função. O que Deus fala no versículo 18, esposas, vírgulas, maridos, vírgula, filhos, vírgula, pais, vírgula, a gente questiona os papéis da família, porque para a gente vamos desconstruir tudo. Pois é, a sociedade virou uma bagunça. A gente não pode entender o que acontece na sociedade se não entender o que acontece dentro da minha casa e da sua casa.
Porque a transformação do mundo não começa no mundo, começa nos lares. Isso é óbvio. Então a nossa dificuldade é exatamente essa. E aí eu vejo que às vezes você não dá conta, porque a gente está embolando os nossos papéis. É o que a gente fala das fronteiras difusas da nossa relação. Família é um sistema, cada subsistema tem uma fronteira, não dá para desenhar agora. Por que tem que ter fronteira? Porque você tem que saber o que é ser marido e mulher, é diferente de ser pai e mãe, diferente de ser filhos. As nossas funções são diferentes, mas não quer dizer que os nossos valores são os mesmos. Todo ser humano é imagem e semelhança do Senhor. Mas o que Paulo trabalha para nós aqui é exatamente a gente entender a nossa função. Porque você nunca vai ser uma pessoa eficiente, na função do outro. Não adianta que a minha esposa não vai ser eficiente na função de marido. Não vai mesmo. Eu tenho certeza absoluta. Não é por falta de incapacidade, é por falta de competência. E eu não vou ser eficiente como esposa, porque eu sou marido. Então, o que Paulo está pontuando, olha só, o texto fala no verso 22, servos. Quem é servo? É você que é CLT. É isso que ele está dizendo. Capítulo 4, versículo 1, senhores, é você que é empreendedor. Se você parar para pensar, todas as funções foram igualadas em Cristo, porque o modo como você exerce a sua função é com base no evangelho que você recebeu. Mas o que o texto está nos ensinando aqui é que as nossas funções são importantes. Você está entendendo isso? É um versículo para cada um. Vamos ler de novo lá, verso 18? Vamos lá? Apenas o início. Esposas, verso 19, maridos, versículo 20, filhos, versículo 21, pais, versículo 22, servos, capítulo 4, versículo 1, senhores. Então fala das nossas relações do lar e fala das nossas relações de trabalho. São funções diferentes. Foram eliminadas? Não. Paulo não está eliminando as funções. Paulo está dizendo, irmãos, que em Cristo a gente entende a função que a gente atua, mas diante dele todos nós temos o mesmo valor, independentemente da etnia, da classe social, da nossa religião. O que Paulo está nos ensinando é que o valor para nós é o mesmíssimo, porém nós temos que atuar em funções diferentes. Eu não tenho dificuldade de entender que aqui na igreja, pastor João está no estratégico. A gente aqui da equipe, nós somos aqui o tático, e tem um povo que ajuda a gente que está no operacional. Dificuldade nenhuma. Tranquilo? Deus tem sido glorificado por conta disso. Porque eu percebo que a gente adoece, porque a gente quer ser igual ao outro, e não precisa ser igual, basta que você seja aquilo que Deus determinou que você seja. E não adianta a gente querer lutar por um direito. Eu diria para você que do ponto de vista social, o homem ao homem foi dada a permissão da pecaminosidade. Culturalmente falando, eu admito isso. Isso é uma verdade. Então, homem que homem não nega fogo, homem que homem tem que ter mais de uma mulher. Isso é certo ou errado? Então, a mulher não pode lutar por esses direitos, porque não é direito, isso é erro. Evidentemente, culturalmente, nós tivemos alguns erros ao longo da vida, mas a gente está pegando um erro de cá, o erro de lá, juntando, achando que vai dar um acerto, não vai. Isso está mudando a nossa cabeça. E a gente se esquece que a gente tem que desempenhar o papel que Deus designou para cada um de nós. Porque você só se torna eficaz dentro da função que Deus te deu. Isso aqui é função, não é pessoa, é a função que você exerce. Por que é função? Porque pessoa é quem você é, a função é aquilo que você faz, que você pode deixar de fazer se você quiser. Mas o deixar de fazer a função que é da sua competência pode adoecer você e a sua família. Porque cada um de nós tem uma função determinada por Deus. Amém? Segunda coisa, quero falar dos papéis conjugais. Agora eu quero trabalhar com você os versos 18, verso 19. Porque agora eu não quero falar só da função como um todo, quero falar da função específica. Eu ainda estou falando de função. A função que você exerce. Olha o verso 18, leia comigo aí. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Então aqui tem uma coisa legal para você que é esposa. Olha para mim, mulheres, é a função que você exerce. Porque da mesma forma que você é esposa, amanhã tem muita gente que está deixando de ser esposa, é ex-esposa. Então a pessoa continua, mas a função desaparece. Paulo está dizendo que na condição de esposa, o texto é nítido e claro que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido. E aqui eu dispenso o comentário da submissão, porque todo mundo conhece o que é a submissão. É você estar ao lado de alguém no cumprimento da missão. Eu aprendi uma coisa para o meu coração, submissão para mim é um lugar onde eu descanso com muita tranquilidade. A palavra submissão aqui, na verdade a palavra aqui, sujeitar, é a mesma palavra que está em Romanos capítulo 13, versículo 1. Dizendo que cada um de nós tem que se sujeitar às autoridades constituídas. Inclusive aqui é você reconhecer seu marido como autoridade dentro da sua casa.
Só que o texto fala no final aqui, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém em quem? Como convém no Senhor. Então fala para você que é convertida. Porque para quem não conhece o Senhor faz todo sentido. Agora, para quem conhece, irmãos, a gente tem que entender que Deus deu uma função para você. Se eu fosse aqui para Efésios, porque tem uma similaridade, Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3. É muito parecido os dois capítulos. Paulo fala assim a partir do versículo 21 de Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então, olha só. Na relação da função tem que ter sujeição de uns aos outros. A sujeição é mútua. Ele fala assim, esposas, de novo, fala de função. Que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo a seu próprio marido. Pastor, em tudo? Lógico que em tudo não é tudo. Paulo está dizendo em tudo aquilo que convém ao Senhor. Tem uma regra militar que diz que ordens absurdas não se cumprem. Por que não se cumpre? Porque você não cumpre uma ordem que quebra princípio moral, legal, isso não. Paulo está dizendo em tudo aquilo que convém em Deus. Olha só, fala da sujeição da mulher, daquela que é administradora da casa. Então aqui, o que eu coloquei? A mulher foi chamada para uma submissão voluntária, que fortalece a liderança do lar e honra a Deus. A sua submissão, que é voluntária, não pode ser por obrigação, irmãos. Ninguém segue uma pessoa se não for por amor. Como é que você vai caminhar com seu marido se não for por amor? E como é que você caminha com a sua esposa se não for por amor? Como é que a gente caminha com o pastor João Emílio se não for por amor? A nossa submissão é uma submissão, é voluntária, mas aí você tem essa função, porque a sua submissão traz fortalecimento para o seu lar. Porque queira ou não queira, o lar vai ter sempre identidade feminina, sempre. É você que bota a ordem no seu lar, no final das contas, porque a casa vai se parecer com você. O que Paulo está nos ensinando é que essa função da esposa não é feita de qualquer forma. É uma função que se faz no Senhor, como se no Senhor fosse um lugar aonde você respira, aonde você está protegida e aonde você se torna uma pessoa obediente. Agora vamos lá, por causa do tempo, verso 19. O texto fala assim agora, olha só. Maridos, função. Paulo está falando de uma função. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Ó, o que Paulo fala para a esposa, ele fala para o marido. Ele fala para a esposa, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Ele não mandou você se sujeitar a todos os homens do mundo. Isso está na Bíblia? Não, ele está dizendo que a função da esposa está sujeita à função do próprio marido. É de um para um. O que Paulo fala no versículo 19? Maridos, que cada um de vocês ame a sua própria esposa. Ele não mandou amar todas as mulheres do mundo. Isso não está na Bíblia. Ele está dizendo que uma função está subordinada a outra função. Então aqui tem uma coisa, irmãos, que é básica da vida. É a função do marido que ama. E amar não fala só de presentes que você dá. Você deve dar, mas não é só você presentear. O que o texto está dizendo é uma linguagem de serviço sacrificial. Eu botei lá, ordenado a amar sua esposa sacrificialmente, protegendo-a e tratando com total gentileza. E Paulo vai dizer, inclusive, aqui, a causas das nossas crises. Fala para você, marido, verso 19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, e aqui tem uma coisa, olha para cá, marido, e não a trate com amargura. A palavra amargura aqui em outras versões é irritação. Paulo está dizendo que você não pode tratar sua esposa com amargura. É muito natural quando a gente faz gabinete, a gente vê que está tudo embolado. Eu vejo a mulher querendo ser homem, o homem querendo ser mulher, no final das contas a gente não chega a lugar nenhum. O que o texto está dizendo é que você, na condição de marido, você não pode tratar sua esposa com amargura. Inclusive aqui tem um princípio espiritual que está lá em 1 Pedro capítulo 3. Que todo homem, todo marido, não é homem, é marido, é função. Você tem que tratar sua esposa como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então você pode estar orando por algo que Deus não está te ouvindo, pelo fato que você está tratando a sua esposa e o seu lar. Volta aqui para Efésios capítulo 5, porque Paulo agora traz um recado para nós que somos maridos, a partir do versículo 25. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 5 ele fala assim, olha só, maridos, que cada um de vocês, cada um está individualizando, e aí você vê a monogamia dentro do texto, não a poligamia, e o texto é claro, que cada um de vocês ame a sua esposa,
E aqui Paulo faz uma linguagem comparativa. Como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Irmãos, não pode ser menos do que isso. Como também, aqui Paulo faz uma linguagem comparativa. É um modo como eu devo amar Ana. É difícil, mas é ordem, porque mandamento divino não é uma opção, é uma ordem que Deus me deu. Diz mais, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para quê? Para, agora, no verso 27, para é a função, é o objetivo. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Olha a comparação que ele faz, desse Deus, desse Cristo que morreu pela sua igreja, para que sejamos purificados pela cobertura do sangue do Cordeiro. Assim você, marido, tem que se sacrificar pela sua esposa. Verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O problema é se você for descuidado com o seu corpo, você vai ser descuidado com a sua esposa também. Porque o texto fala, irmãos, que aquele que ama a sua esposa, você ama você mesmo. Se você não ama a sua esposa, você não ama você. E aqui Paulo está trazendo esse conceito de sermos uma só carne no Senhor. Verso 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois o que, irmãos? Uma só carne. Aí Paulo coloca aqui, irmãos, um mistério, que é mistério mesmo. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa e que a esposa respeite seu marido. Irmãos, o que você quer da sua esposa? Você quer todo o respeito. O que sua esposa quer de você? Amor. Paulo está dizendo aqui nos versos 18 e 19, eu estou colocando os dois no mesmo bojo por causa do tempo, para dizer o seguinte, a família tem papéis, mas nós temos os papéis conjugais que são importantíssimos dentro da família. A cobertura espiritual da sua casa não está na relação de pai e mãe, está na relação de marido e mulher. Pai e mãe geralmente não entorta filho não, marido e mulher sim. Porque uma forma fácil de você acabar com a família é só tocar na conjugalidade. Tocou na conjugalidade, desmanchou a família como um todo. Toda relação conjugal saudável, consequentemente, abençoa a vida de todo mundo. E aqui Paulo está colocando função para a esposa e função para o marido. A gente não tem que inventar nada, é só cumprir o que está escrito. Função, que pode deixar de ser função. Porque o que é pode deixar de ser. Pessoa não, função sim. Então, uma esposa hoje pode ser uma ex-esposa, um marido pode ser um ex-marido. E geralmente a manutenção da conjugalidade se dá no cumprimento da função. Isso aqui é básico para a gente. Então você, esposa, honra seu marido na frente dos seus filhos, na frente de quem for. E você, marido, simplesmente ame a sua esposa. São funções básicas na manutenção da conjugalidade. Terceira coisa aqui, eu termino, porque agora Paulo fala dos papéis parentais. O que são os papéis parentais? Função parental é a função de pais e filhos. Então nós temos a função conjugal, que é marido e mulher, a função parental, que é o pai e mãe. Mas eu coloquei parentais como pais e filhos. Vamos voltar lá em Colossenses capítulo 3. Vamos ler o verso 20 e verso 21. Colossenses 3, 20 e 21. Olha o que o texto fala. Filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então aqui a gente está estabelecendo o 5º mandamento. Beleza? Por isso que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Do 1º ao 4º, são mandamentos referentes a Deus, a divindade. Do 5º até o 10º, referentes à nossa relação interpessoal. Aí Jesus, com a sua sabedoria, ele faz um resumão. Amarás o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aqui está dando um recado para quem é filho. Porque se você parar para pensar, seu pai e sua mãe são representantes do Senhor na sua vida, aqui na terra. Então, filho está dizendo para mim e para você que é filho, em tudo obedeçam seus pais. Pai e mãe é uma autoridade na vida de uma pessoa. A palavra autoridade vem de autoria. Nós só temos autoridade porque a gente está debaixo da autoridade de alguém. Por isso que eu tenho autoridade pastoral, nós pastores, porque a gente está debaixo da autoridade de Cristo. Porque do contrário não teria autoridade nenhuma. Mas se você entende que o 5º mandamento é a promessa do Senhor para a sua vida, pois é, o texto está aqui. Agora preste atenção numa coisa, porque o versículo 20 fala da abrangência da obediência. Diz assim, ó, filhos, em tudo obedeçam seus pais. Em que você obedece?
Em tudo? Tudo é tudo. Em tudo o quê? Em tudo que convém ao Senhor. Porque ordens absurdas a gente não cumpre. Pastor, entre desobedecer meu pai e mãe a Deus, aí eu desobedeço os homens. Mas se você tem um pai e mãe que é crente, você tem que ser obediente a eles, e mesmo não sendo. Porque o texto não diz que tipo de pai que é. Agora, você não vai fazer nada que é absurdo, porque aí você comete um crime. E alguém comete o crime te dando uma ordem absurda. O que o texto está nos ensinando aqui é a gente submeter essa reverência, essa obediência àqueles que estão sob cobertura espiritual sobre a nossa vida. Vocês conseguem entender isso aqui? Paulo está trazendo aqui esse conceito, irmãos, da família. E aí, vamos lá para Efésios de novo. Porque Paulo fala assim, ó, em Efésios, tem duas promessas importantes. Efésios capítulo 6, versículo 1. Paulo fala assim, filhos, obedeça a seus pais no Senhor. Aonde é que você obedece? No é em mais o. É no, como se fosse um lugar. No Senhor. Pois isto é o que, irmãos? É justo? É justo? Diz o versículo 3, para que tudo te corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Então, Paulo está dizendo que tem uma bênção da longevidade na obediência, mas tem uma bênção da prosperidade, porque ele fala para que tudo te vá bem. Então, preste atenção nisso. Porque muitas vezes o insucesso na nossa vida tem a ver com a nossa rebeldia. Eu sei que toda rebeldia tem uma causa, mas às vezes a nossa rebeldia, irmãos, faz a nossa vida ir para trás. Então, Paulo está dizendo para você que é filho, você tem que aprender a ser obediente. Agora, tem uma coisa importante aqui, porque as nossas funções parentais, por que a gente tem dificuldade? Por conta da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza, pelo fato de ser pecaminosa, a gente vai ter muita dificuldade de cumprir essas funções parentais, porque a gente está lidando com uma natureza que é pecaminosa. Por isso que tem que ser no Senhor, porque no Senhor você mortifica a sua carne, porque todo cristão foi chamado para morrer. Essa é a nossa função, morrer. A gente tem que morrer todo dia. Se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É função de morte. Porque cumprir função parental sem o Senhor é muito mais difícil. Agora, no Senhor você tem subordinação, porque você entende que Ele é Senhor da sua vida. E se Deus mandou, nós obedecemos. Então o texto fala aqui do 5º mandamento, que tem promessa do Senhor para a nossa vida aqui. Tem promessa divina. Agora vamos lá, volta lá em Colossenses, porque diz agora o verso 21, agora o texto fala para quem é pai e mãe. O que diz? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem, o que, irmãos? Desanimados. Então o texto está dizendo que pai e mãe, e eu botei ali, ó, qual a função do filho? Filho é chamado a obediência em tudo, reconhecendo esse ato como honra de agradar a Deus. Ó, a obediência, irmãos, é uma honra para Deus acima de tudo, porque a honra vem de baixo para cima. Você honra seus pais se você quiser. Você pode desobedecer? É uma possibilidade. Mas honrar, quando você honra seus pais, isso é agradável diante do Senhor. Agora, qual a função dos pais? Nós somos advertidos a não irritar os filhos, exercendo autoridade com sabedoria e afeto para não desanimá-los. Então, Paulo agora está falando para a gente que é pai e mãe. Pais aqui é pai e mãe. É a função parental. E hoje, quando você pensa em função parental, você sabe que a família que mais cresce no Brasil não é a família tradicional, é a família monoparental. Por isso que a gente fala que é pai solo e mãe solo, porque pai e mãe não tem estado civil. Quem tem estado civil é a pessoa, a função não. Ok? Nunca diga mãe solteira, porque mãe é função, não é pessoa. Então é mãe solo, pai solo. Paulo está dizendo aqui, independentemente se é carreira solo, se é dupla sertaneja, Paulo está dizendo, você que é pai e mãe, você não pode irritar seus filhos. E aí deixa eu falar para você que é pai, porque, gente, olha, tem exemplo de pai e mãe que não pode ser seguido. Realmente não dá. Não tem condição nenhuma. Porque a gente não parou para pensar, irmãos, que você na condição de pai e mãe, você é um representante de Deus aqui na terra. E esse conceito de Deus como Criador, seus filhos vão aprender com você. Porque a nossa função de pai e mãe é a função de suprir necessidade. Por isso que tem muitos filhos que têm dificuldade de ver Deus como pai, por conta da ausência de alguns. Ou por conta de outros que deveriam proteger, foram esses que abusaram, inclusive, de seus filhos. Inclusive.
E aí o texto está dizendo que o modo como você educa seu filho pode trazer irritação. Isso aqui irrita a Deus, não é só seu filho não. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Vamos lá, Efésios, só para a gente ganhar tempo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Olha só, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Versículo 4, vamos ler? E vocês, pais, função, não provoquem seus filhos a ira. Mas o que, irmãos? Mas tratem de criá-los na admoestação do Senhor. Então o texto está dizendo que você não pode criar seu filho com ira. Você tem que ter muito cuidado. Hoje trabalha-se um conceito dos estilos parentais. Eu vou trazer rapidinho para vocês aqui. Isso é um conceito científico muito aceitado hoje no mundo acadêmico, que eu entendo que tem um certo fundo de verdade. São 4 estilos parentais. O que é estilo parental? É a forma predominante que você tem de educar seus filhos e ensiná-los. Primeiro estilo parental, a gente fala, é o estilo autoritário. Eu já coloquei um resumo lá. O que é autoritário? É pais rígido, exigente, controlador. Há muita regra, pouca escuta ou afeto. A frase comum, porque eu mandei você fazer, evidentemente você manda. Mas muitas vezes, dentro desse estilo de ensinamento, tem pouco afeto. Inclusive, quem vem de família regra, que é uma configuração familiar, são pessoas que são extremamente competidoras, porque ela entendeu que afeto tem a ver com o cumprimento da tarefa. Já aconteceu com você? Você tirou 9,5. Seu pai e sua mãe disseram, você tem que tirar 10. A minha pergunta é, quem é 10 em tudo? Aí você cresceu com isso, você é uma pessoa extremamente competidora e perfeccionista. Aí você casa. Aí dá BO no seu casamento. Porque a gente traz consigo tudo que a gente aprendeu no lar de origem. O que acontece dentro dessa casa dos autoritários? São filhos obedientes, mas inseguros, com medo ou dificuldade de expressar emoções. Geralmente, quem tem dificuldade de expressar emoção vem de uma família muito autoritária. Deixa eu falar para você que é militar, sua casa não é quartel. Você que é advogado, sua casa não é tribunal de júri. Vamos entender que você exerce um papel. A função que você exerce é um papel. Eu sou pastor, mas em casa eu sou marido da Ana e pai da Mariana e Juliana. Pai, quero falar com o senhor. Liga para a Amanda e marca um gabinete com ela. É assim que eu vou falar? Não, eu preciso entender que eu sou pai das minhas filhas e marido da Ana. Se você pegar aquela passagem, irmãos, lá, você lembra lá do Jairo? Ele se prostra diante de Jesus porque a sua filha estava enferma em casa, à beira da morte. Quem se prostrou? O chefe da sinagoga ou um pai? Foi um pai, porque ele não falou como chefe. Ele fala, minha filha jaz em casa moribunda. Ali era um pai pedindo pela sua filha. Vamos entender que a gente tem que aprender a cumprir as nossas funções. Então você pode ser um pai e mãe autoritário. Ou você pode ser um permissivo. É um modelo hoje, né? Dentro desses estilos parentais. O que é o permissivo? Tem muito afeto, pouca disciplina, poucos limites. Os pais evitam frustrar seus filhos. E você sabe, irmãos, para a gente amadurecer, você tem que passar pela frustração. Não também é a resposta. Deus disse não para Jesus. Ainda bem, né? Senão a gente não estaria aqui agora. Qual a consequência disso? Os possíveis efeitos. Dificuldade com regras, autocontrole e responsabilidade. É o que a gente fala, que a pessoa foi mimada. E todo ser humano carece de limite. A fronteira faz parte da vida. A gente tem que colocar uma fronteira. Se você se esquecer disso aqui, você pode estar irritando seu filho. Na tentativa de você agradar, no futuro você irrita. Porque a casa dos pais é a escola dos filhos. Mas 2 estilos eu termino aqui. Tem o negligente ou ausente. Aliás, a gente trabalha hoje o conceito de pais presentes e pais residentes. Porque a gente trabalha muito hoje com a separação, com a viuvez, com o divórcio. Nem toda pessoa que é ausente é presente. Nem todo mundo que é residente é presente. Então, o ausente ou negligente, pouco envolvimento emocional, pouca supervisão, falta de atenção às necessidades dos filhos. Deixa eu só apontar isso aqui para você, porque a função dos pais é só a função de suprir necessidade. Só isso. Qual necessidade? Física, emocional e espiritual. Por que física? Porque você dá abrigo, amém? Você dá comida? Você paga a conta de luz? Essa é a sua função. Por que função emocional? Porque todo filho tem necessidade de ser afirmado enquanto filho. Quando você fala eu te amo, você está regando o coração do seu filho. E a possibilidade de ser uma pessoa melhor no futuro é enorme. Agora, do contrário, pode ser que uma palavra maldita pode definir o rumo do coração do seu filho ou da sua filha. Jesus, para começar seu ministério, ele precisou ser afirmado como filho. Isso está em Mateus capítulo 3, no ato do batismo. E ouviu-se uma voz que dizia, este
é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pois é, Jesus ouviu a fala do Pai, dizendo que ele era filho amado. Olha que ele começou o ministério com 30 anos de idade, foi muita preparação para pouca atuação, mas ele ouviu a voz do Pai. Nesse estilo parental aqui, quais os efeitos possíveis? Baixa autoestima, insegurança, problemas emocionais e comportamentais. É um efeito possível, isso aqui não é uma questão determinista, mas é um efeito possível. Então não seja negligente com a vida afetiva do seu filho. Em último lugar, é o que a gente chama de pais democráticos, ou a palavra mais usada, autoritativos. O mundo acadêmico trabalha muito isso. O que é um pai e mãe autoritativos? Equilíbrio entre amor e disciplina, porque tem regras claras, diálogo, afeto e orientação. Autoritativo é você entender que você coloca limite, você estabelece fronteira, mas você entende também que você precisa amar. Ninguém vive só de pancada, mas ninguém vive só de sorriso. O ser humano precisa ouvir não, e precisa ouvir sim. O autoritativo, você entende as áreas de atuação, você está educando o filho não para você, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que emancipá-los, tal como você foi emancipado para casar. Quais os possíveis efeitos? Filhos mais seguros, responsáveis, emocionalmente equilibrados e independentes. Por isso, quem vem de família caótica, quando vai embora de casa, nunca mais quer voltar. Porque família caótica é assim. Quem vive no caos não quer voltar. Então, olha para mim aqui, meus irmãos. Vamos entender uma coisa. Paulo está falando das funções que nós exercemos. A minha questão aqui não é focar na pessoa, é focar na função que a pessoa exerce. Se você exerce a função de marido, seja marido. Se Deus te chamou para ser esposa, que também é uma vocação, o casamento, seja esposa. Se Deus te chamou na condição de filho, porque todo mundo aqui é filho, ninguém nasce na condição de pai e mãe. Você passa a ser pai e mãe no dia que você gera, mas filho todo mundo é. Então seja obediente. E se o Senhor te chamou como pai e mãe, por favor, exerça a sua função. Deus não quer que você adoeça dentro da sua casa. A nossa casa não pode ser uma antessala do inferno, de forma nenhuma. A nossa sala tem que ser, irmãos, um pedacinho do céu. Nós não estamos no céu, mas através do bom relacionamento familiar, a gente já começa a viver um pouquinho como vai ser lá. Porque a Trindade é família, é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe que tem funções? A essência é a mesma, mas as funções são diferentes. Então, quero te convidar a se colocar de pé agora, chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós queremos cantar uma canção aqui, orar pela sua família. Não sei como tem sido a sua função dentro de casa, como é que tem sido a sua casa, mas o que eu tenho para dizer para você, olha para mim aqui, irmãos, a questão não é o modo que você começa, é o modo que você termina. Você pode ter começado meio atabalhoado como pai e mãe, como marido e mulher, mas a gente acerta a nossa rota na caminhada. Você pode ter começado tudo errado, mas você pode terminar bem. Você crê nisso? Então vamos adorar o Senhor nesta hora. Amém. O Senhor jamais esquece dos seus. Amém? Possamos entregar a nossa casa nas mãos dele. Amém. Se as ondas dessa vida destruírem sua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volte os olhos ao passado, vê na cruz o
esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Amém. Graças a Deus. Você prestou atenção na letra dessa música? Essa música tem um viés escatológico. Ainda que demore o mesmo que pareça, Jesus virá. Sabe qual a diferença da família para cá, para o céu? É porque no céu eu não vou estar casado com a Ana. Tem uma pena. Acho que ela está dizendo mesmo agora em casa. Irmãos, no céu você não vai estar casado com seu cônjuge. Você não vai ser pai de seus filhos. Você não vai ser filho de seus pais. Porque Jesus fala em Mateus 22 que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Relação de parentalidade, conjugalidade, é coisas da terra, que pode complicar a sua vida, por sinal. Então vamos entender, o que Paulo está dizendo na carta aos Colossenses, é o modo como a gente vive, a partir do Evangelho. Os nossos deveres do lar se dá, é tudo que ele bota lá, no Senhor. Mulheres, submissão no Senhor. Marido, ame no Senhor. Filhos, obedeçam no Senhor. Pais, não irriteis. Irmãos, é tudo no Senhor. Não tem nada sem Deus aqui não, irmãos, é tudo no Senhor. Nosso problema não é que você não ama sua esposa, é porque talvez você não está amando a Deus como deveria. Seu problema não é que seu marido talvez é com Deus, que seu coração tem que ser mais de Deus. Talvez a minha relação com os pais não tem a ver com os pais, tem a ver com Deus. Porque quando a gente se torna obediente a Deus, o restante é consequência da vida. Então bota a mão no seu coração, vamos orar. Você nunca vai conhecer, você não vai ser uma pessoa plena nas funções familiares, se você não for pleno em Deus. O que Paulo coloca em Colossenses, tudo o que você faz no Senhor. Você só pode ser bom marido, ótima esposa, ótimos filhos, ótimos pais, se você for primeiro filho de Deus. Porque Paulo fala das funções que você exerce. Você vai ser um bom servo, como servo de Deus. Você vai ser um bom senhor, porque Paulo ali não está querendo acabar com a escravidão. Paulo equipara. Porque Paulo está dizendo que aquele que é senhor, trate bem seus servos. E aquele que é servo, obedeça a seu senhor em tudo. Paulo está equiparando as nossas relações. Somos diferentes, mas para Deus temos o mesmo valor. Por isso que a função é diferente. Nós temos funções. Aceite, não lute contra isso. Cumpra a sua função, que você se torne eficiente no que você tem feito. Fora da sua função, a sua família é disfuncional, porque não está na função para a qual foi chamada.